O assunto desta noite é: meu marido. A vida histórica do homem é realmente uma história dramática que pressiona em direção ao cumprimento do propósito de Deus. O próprio Deus está ativo nesta grande luta, guiando e direcionando todos os assuntos dos homens em direção ao seu próprio propósito, e assim o assunto, meu marido. Que seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Esse é o capítulo 54 de Isaías, seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Versículo 5. Neste capítulo, somos informados: eu chamei, isto é, o Senhor te chamou, como uma esposa abandonada. Então ele continua explicando o que fará por essa esposa que ele mesmo abandonou. Ele disse: eu te abandonei por um breve momento. Bem, agora, um breve momento aos olhos de Deus não é um momento aos nossos olhos na terra. Eu te abandonei por um breve momento. Por um breve momento escondi meu rosto de você, mas agora eu te redimirei. Isaías 54 versículo 7,8. E ele trará esta que ele abandonou de volta para uma união eterna. Somos informados no livro de Oséias. E chegará o dia em que você me chamará, meu marido, Ishi, e não mais, meu Baal, ou meu dono, meu senhor, 2 horas e 16 minutos. Então eu te desposarei para sempre. Versículo 20. Este chamado dia do Senhor, onde ele simplesmente nos enviou e nos abandonou por um dia, é de 6.000 anos na linguagem das Escrituras. Falamos de um dia, que é simplesmente uma vigília da noite. 1000 anos, nos dizem, é apenas uma vigília da noite. Bem, há 3 vigílias na noite, isso seria 3.000 anos, e há 3 vigílias no dia, o dia visível. Então temos 6 vigílias em um dia e cada vigília é igual a 1000 anos, no total 6.000 anos. Então ele nos abandonou por este curto intervalo de tempo, que aos olhos de Deus era simplesmente um momento. Mas para nós, passando pela escuridão do dia de Deus. Pois nos é dito, um dia de Deus não é luz, mas escuridão. Como nos é dito no livro de Amós. Não é o dia de Deus trevas, e não luz? Não é escuridão, onde não há luz nele. Pois este é o mundo em que vivemos, e nós somos os abandonados, mas amanhã, no final deste momento no tempo, um breve momento aos olhos de Deus, mas muito longo e difícil aos olhos do homem, ele então nos reunirá, um por um, e se tornará nosso noivo para todo o sempre. Então, somos informados no livro de Gênesis, um homem deve deixar todas as coisas e se unir à sua esposa até que eles se tornem um. Você e eu não acreditamos em um certo nível que ele está se unindo a nós e ele mesmo, está sofrendo conosco enquanto nos leva através deste dia do Senhor, chamado de Dia das Trevas, mas ele está. Então, quando somos informados pelo grande místico, Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como ele é, podemos estar inclinados a pensar que essas são simplesmente as palavras do poeta Blake. Mas elas não são apenas as palavras do poeta, elas são verdadeiras. Deus realmente se tornou homem para que o homem se tornasse Deus, e no final não somos 2, somos um. Ele desiste, ele se esvaziou e tomou sobre si a forma de um servo e foi encontrado na forma de homem. Mas no final, o homem não o chamará de meu Baal, pois Baal significa meu dono. Se ele é meu dono, então eu sou seu escravo. Você não me chamará de meu Baal, você me chamará de meu marido. E o marido e a esposa naquele dia serão um, eles não serão 2. E então ele se apega a mim e me leva até o fim. No fim, ele já tem todos os sinais pelos quais ele provará a si mesmo que ele me redimiu, e ele e eu somos um. Agora nos é dito que o Novo Testamento interpreta o Antigo, não o contrário. Ninguém entendeu esta história do livro de Isaías. Meu Criador é meu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. O que significa que o Senhor me chamou como uma esposa abandonada, como alguém que está aflito em espírito. Por um momento, um breve momento, eu o abandonei, mas eu o reunirei com grande compaixão, e depois de um pequeno momento eu o levarei ao meu Pai eterno. Apenas por um momento eu o abandonei, realmente. Agora, no capítulo 16 do livro de João. Em pouco tempo você não me verá mais, mas então em pouco tempo você me verá. Versículo 16.
Agora ele compara esta partida de nós e seu retorno a nós a uma mulher em trabalho de parto. Neste mesmo capítulo ele agora pega esta história de que quando uma mulher está em trabalho de parto, ela está triste porque sua hora chegou, mas quando ela dá à luz a criança, ela não se lembra mais da angústia por causa da alegria de um ser humano nascer no mundo. Então vocês estão tristes agora. Mas vocês me verão novamente e seus corações se alegrarão, e ninguém tirará de vocês sua alegria. Então, neste intervalo, estamos todos preocupados, terrivelmente preocupados. E descobrimos certas técnicas pelas quais podemos realizar nossos objetivos. Então, vem a coisa toda batendo em nós novamente, não apenas nossas vidas individuais, mas as vidas daqueles que amamos. Um telefonema, o correio da manhã ou apenas um contato. E você não quer que eles passem pela luta, e então você se pergunta por que as coisas não podem ser exatamente como deveriam ser como você as vê, enquanto todas as coisas estão se aglomerando em você. Este é chamado de dia do Senhor, o dia das trevas, não o dia da luz. No final, você sai e é um com Deus, pois só há Deus. Antes de mim não havia Deus, nem haverá nenhum Deus depois de mim. No 43º de Isaías. Não houve Deus antes de mim, nem haverá nenhum Deus depois de mim. Versículo 10. Só há Deus. Deus realmente emanando a si mesmo, e eu sou, e você é, a emanação de Deus. Nós somos sua emanação, sua noiva até que o sono da morte passe. Quando o sono da morte passa, então eu sou o próprio ser que trouxe tudo isso à tona. Então eu não estou fazendo isso do lado de fora, separado do gerador. O gerador se tornou eu, Deus realmente se tornou eu para que eu possa me tornar Deus. Ele se tornou eu. Ele se despedaçou e se perdeu naquele, individualizou-o completamente. Não menos do que ele mesmo porque ele se casou com ele, e no retorno, eu sou um com ele. Ele nos trouxe todos de volta, um ser muito maior do que era antes daquela fragmentação. Agora, aqui nos é dito: vocês morreram, e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, se manifestar, vocês também se manifestarão com ele em glória. Colossenses 3:3. Minha vida está escondida com Cristo? Mas ele me diz primeiro: você está morto. A versão King James diz: e você está morto. A versão padrão revisada afirma: e você morreu. Paulo em sua carta. Isto é de Colossenses. Paulo em sua carta aos Gálatas faz a declaração: fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo, e somente Cristo ressuscita? Sim. Bem, se eu lhe disser agora, quem é você? Você me dirá: bem, eu sou Bob, eu sou Bill, eu sou Herman, eu sou Mary, Judith, e você nomeia todos esses nomes e realmente acredita nisso. Então, esta noite, quando você for para a cama, esse é o ser que você leva para a cama: Bob, Herman, Judith, Mary e qualquer nome que você alega ser sua identidade. Se eu lhe disser que essa não é realmente sua identidade, se eu lhe disser que você é Jesus Cristo, você acreditaria? Se você não levar Jesus Cristo para a cama com você como se você fosse ele, bem, então, você levará o ser limitado chamado Neville, John, Mary, qualquer outro ser neste mundo. Então eu lhe digo: eu fui crucificado com Cristo. E em sua carta aos Colossenses, você morreu e sua vida está escondida com Cristo, e quando Cristo aparecer, você aparecerá com ele em glória. Agora, Pedro nos diz na primeira epístola que nós somos regenerados pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não há outra maneira para o homem nascer do alto, nascido de Deus, gerado do Espírito, não da carne. Se eu sou gerado da carne, é de baixo; se eu sou gerado de Deus, é de cima. Ele me diz que eu renasci pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Disseram-me que fui crucificado com ele. Mas eu sempre pensei, até que aconteceu comigo, que ele ressuscitou há 2000 anos. Algo não associado a mim de forma alguma, exceto como um conceito que eu deveria adotar e acreditar que ele veio com uma missão especial. A história foi contada primeiro por minha mãe e depois por meu professor da escola dominical, e então, enquanto eu lia o livro,
eu sempre pensei, até que aconteceu comigo, que aconteceu há 2000 anos. Eu nunca identifiquei isso de forma alguma comigo. Então, quando eu digo isso a vocês agora, não estou teorizando, não estou especulando, estou falando por experiência própria. A história é verdadeira, e você nasce de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos em você. Pois se você morreu, agora está a carta. Alguém me escreve uma carta, eu abro a carta e estou lendo, e ela começa: você morreu. Bem, eu estou vivo, eu acho que estou. Então eu leio as palavras: você morreu e sua vida está escondida com Cristo. Eu morri. Aqui estou eu vivo, estou lendo uma carta, pois está a carta. Eu não entendo como eu poderia estar morto. Pois eu ando, eu como, eu me visto, eu faço todas essas coisas e ainda assim me dizem que eu morri. E então vem esta experiência de repente. Você deve ter morrido, mas você nunca soube disso no que é chamado o dia do Senhor, que é toda escuridão. Você não tinha conhecimento disso. Não é o dia do Senhor escuridão e não luz? Disse Amós. Não é escuridão e não luz, toda escuridão e nenhuma luz dentro dela? Bem, eu não sabia disso. Eu pensava que tudo isso era luz. Eu tinha inteligência, eu podia realmente negociar, eu podia fazer todos os tipos de coisas e agir como um ser inteligente, e portanto parece luz para mim. E me disseram: o dia do Senhor não é todo escuridão. Eu estava totalmente inconsciente de que estava morto, totalmente inconsciente de que estava enterrado, até aquele momento no tempo em que Deus decidiu me unir a si mesmo. Ele me levou através das fornalhas, através da longa jornada de 6.000 anos. No final de 6.000 anos, ele disse: agora você me chamará, meu marido, e não mais me chamará, meu dono, meu Baal. Eu te desposarei para sempre em cumprimento à minha promessa no início de que deixarei tudo e me apegarei a você, minha emanação, minha esposa, até que nos tornemos um ser, uma forma, uma carne. E eu não sabia disso. Então, se eu nasci do alto através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e quando eu ressuscitei no túmulo eu não vi ninguém além de mim mesmo, então eu sei quem é Jesus Cristo. Então eu digo a você, antes da experiência, você é Jesus Cristo. Ele não está fingindo que ele é você, ele se tornou você. Quando você lê isso em Gálatas, você pensa que um homem se tornou um único ser pequeno, nascido de uma mulher, 2000 anos atrás. Eu não estou falando daquele ser, eu estou falando do Cristo cósmico, o Cristo universal que se tornou todo ser. E ele ressuscitou. Teve que ressuscitar em um primeiro. Quando todo o tempo foi cumprido, então um quebrou o selo. E então daquele momento em diante a porta está aberta e um após um. Eu os reunirei um por um, ó meu povo de Israel. Isaías 26, 12. Então ele nos reúne a todos, um por um, como sua noiva. Mas nos reunindo um por um como sua noiva, ele não pode me colocar de lado. Ele é meu marido, mas não há mais ele e então a chamada esposa. Nós nos fundimos. Pois somos informados no começo, ele deve deixar tudo e se unir à sua emanação, sua esposa, até que eles se tornem um. Então não há dois no final, apenas um. Então ele traz diante da visão daquele, a quem ele agora está fundido, a série de eventos que revelam aquele que agora desperta quão verdadeira é a palavra do meu marido. Então aqui, todos esta noite. E posso dizer por experiência própria. Vocês tentam. Quando forem para a cama esta noite, pode parecer arrogante, pode parecer blasfemo, não importa o quão maravilhoso vocês sejam neste mundo, esqueçam. Todas as honras deste mundo, todas as posses deste mundo são como nada, que quando vocês são realmente um com este ser, vocês são donos do mundo. Como lhes é dito no capítulo 50 do livro dos Salmos, aqui, se eu tivesse fome, não lhes diria, pois tudo é meu. O gado em 1000 colinas é meu. E se eu tivesse fome, mataria e comeria. Versículos 10,12. Eu não pediria permissão para pegar o que é meu. No Salmo 24, a terra é do Senhor e a sua plenitude. Versículo 1. Então é tudo seu.
Mas não é seu como John Brown, não é meu como Neville Goddard, não é seu como Mary Smith, é somente seu como Jesus Cristo. Então, se hoje à noite você ousar assumir eu sou Cristo. Não me importo com o que o mundo vai lhe dizer, deixe-os especular. Não estou especulando, estou falando por experiência própria. Então você diz eu sou Cristo e não pisca. E sente como seria ser este Cristo. Pois eu sei no meu próprio caso quando esse poder me possuiu e eu me levantei dentro de mim, sepultado, e se, como Pedro disse em sua primeira carta, 1º capítulo, 3º versículo, nós nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e somente Jesus Cristo ressuscitou. Bem, se somente Jesus Cristo ressuscitou, eu estava profundamente adormecido e morto para a realidade de que eu sou Ele. Eu não sabia até que aconteceu. Pois se somente Cristo ressuscita e eu sei que ressuscitei. Eu não sabia que Ele era o Cristo universal. Foi ensinado por minha mãe, por meus professores, foi uma pequena experiência única que aconteceu de uma forma estranha e fantástica há 2000 anos. Ninguém me disse que este era um Cristo cósmico surgindo em cada ser neste mundo, mas surgindo de uma forma tão única que só poderia surgir um por um. Somos tão únicos aos olhos desta presença que não podemos ser chamados nem mesmo impares. Devemos ser chamados um por um. E então aqui, ele surgiu dentro de mim, mas eu pensei naquele momento, ou antes daquele momento, que ele era outro. Bem, se eu nasci do alto apenas através da ressurreição de Jesus Cristo e ele surgiu em mim porque eu surgi, então eu sou ele. Então, dormir na consciência de que eu sou Cristo faz toda a diferença do mundo para sua noite, para seu dia, para sua vida inteira. Não importa o que os outros pensam, não importa realmente. Você não sai e pega um anúncio no jornal. Você não sai e faz qualquer tipo de promoção, qualquer esquema sobre quem você é. Você não se importa com o que o mundo pensa, porque isso não importa realmente. Tudo o que você sabe é que você simplesmente leva essa consciência com você para o seu dia de vigília e para aquele momento antes de se deitar à noite. Você tenta. Agora deixe-me compartilhar com você uma técnica simples. É muito simples para aqueles que não conseguem meditar mais do que uma questão de segundos, mais do que uma questão de momentos, e não conseguem dramatizar nada. Isso funciona como um encanto. Você se senta em silêncio, fecha os olhos, volta sua atenção apenas para seu crânio, de fora para dentro de seu crânio. Em pouco tempo, com a prática. Pode não vir no primeiro dia. Mas não acho que levará muito tempo antes que de repente seu crânio e todas as circunvoluções escuras do cérebro comecem a ficar luminosas, e você verá nuvens líquidas douradas se formando por toda a sua cabeça. E enquanto estiver neste estado, pense em qualquer pessoa neste mundo, mas qualquer pessoa, e quando pensar nelas, pense nelas com empatia. Não simpatia, empatia. Traga-as para o olho da sua mente e alegre-se com elas por causa de sua boa sorte. Tenha empatia, não simpatize. Simpatizar é a aceitação de sua falta, seja ela qual for. Se elas não estiverem bem e você sentir pena delas, você apenas reforça o que elas parecem ser para você. Se eles estão em necessidade e você simpatiza, você está simplesmente aceitando essa limitação e tornando-a ainda mais real em seu mundo. Aprenda a realmente fazer acontecer por meio da empatia tudo o que lhe daria alegria em relação a eles. Tenha empatia. Tente. Sentar-se de forma tranquila e simples, sem estourar um vaso sanguíneo, sem fazer nenhum esforço físico para fazer nada, apenas se perdendo na alegria da boa sorte do outro. Tente isso. Mas sempre faça isso com empatia. Se você faz isso com empatia, você está fazendo isso com amor. Você não pode ter empatia com o outro e não estar apaixonado. Você não pode fazer isso. Portanto, você está fazendo a coisa certa. Então, esta noite, quando você se aposentar, e eu não te enganaria, eu te asseguro, quando você se aposentar, mude sua identidade. Embora você ainda não tenha tido a experiência da ressurreição e do nascimento do alto, falando por experiência, eu te digo, você vai ser ressuscitado naquele seu maravilhoso crânio, chamado Gólgota. Você sozinho vai nascer. E se,
Como dito nas Escrituras, nós nascemos do alto através da ressurreição de Jesus Cristo, e você sozinho é ressuscitado quando você é ressuscitado, e somente Jesus Cristo é ressuscitado, então você deve ser Ele. Então, antes de você ter a experiência, acredite nela, e, portanto, comece a se identificar com Ele. Não espere pela experiência, mas identifique-se com Ele agora e compartilhe o poder que é Cristo antes de você ter a experiência da ressurreição e do nascimento do alto. Chegará o dia em que você realmente poderá ter essa experiência de dizer meu marido em vez de meu dono, meu Baal. Então eu me casarei, como ele disse, com você para sempre. Não haverá mais nenhuma divisão, o abandono acabou. Mas eu fiz isso com um propósito, disse ele. Preparando-nos para provar que não há outro poder. Então fomos para o deserto, não uma peregrinação sem rumo, mas um propósito em direção a essa união onde fomos abandonados. Agora você pode ver as palavras eu te abandonei. Eu não fiz nada de errado que me fez ser banido para este deserto. Como nos foi dito no capítulo 8 do livro de Romanos que a criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que sujeitou a criatura em esperança. Versículo 20. Então, eu não fiz isso, você não fez isso, nós não fizemos isso, fomos banidos, e as palavras são eu te abandonei por um breve momento. Um breve momento através dos olhos do homem é 6.000 anos. Isso não é para nós um breve momento, mas aos olhos de Deus é um breve momento. Apenas 6 vigílias. Cada vigília sendo 1.000 anos. Então no Salmo 90, 1.000 anos aos teus olhos são como uma vigília na noite. Versículo 4, e há 3 vigílias na noite e 3 vigílias do dia. Então coloque-as juntas, há vigílias de 6.000 anos. Juntas, elas formam o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é escuridão e não luz, escuridão e nenhum brilho. Nenhuma luz interior? Sim. Este é o mundo em que vivemos. Hoje à noite, um homem com $1 bilhão. E há homens vivendo neste mundo com $1 bilhão que estão prestes a fazer sua saída do mundo. Eles deixarão isso para aqueles que não se importam com um momento sequer que eles já viveram, posso lhe dizer, especialmente quando você passar da 2ª geração. Vá além da 3ª, quem se importa com a aparência do avô ou da avó? Hoje eles estão esperando ansiosamente que mães e pais morram. Você quer dizer que eles vão prolongar suas vidas por mais um ano? Devo esperar mais um ano antes de receber sua fortuna? Essa tem sido a história do mundo, e então, tudo isso é escuridão, escuridão completa. Você não pode fazer nada sobre isso. Fomos submetidos a essa futilidade e estamos preparados para provar uma coisa, que não há Baal, nenhum outro Deus, um Deus. Antes de mim nenhum Deus existiu, nem haverá nenhum Deus depois de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você lê com atenção, o 43º de Isaías. Versículo 10. Apenas um Deus, e esse Deus se tornou nós no sentido mais literal de que podemos nos tornar Deus. Mas nós não o iniciamos e não o consumamos. Deus o iniciou, emanou a si mesmo e se fragmentou, nós somos os seres fragmentados. Mas, ele se enterrou no mundo inteiro que ele emanou e então redime tudo, um por um, e traz tudo de volta, tudo para si mesmo, dessa vez aumentado além do sonho mais louco. Este mundo fragmentado se tornou o limite da contração, o limite da opacidade, e quando ele o traz de volta, não há limite para a translucidez, essa expansão que é Deus. E você e eu sendo um com Deus, não dois, nós desfrutamos dessa translucidez. Eu tive apenas um vislumbre disso em 1926 em Larchmont, Nova York. Eu era o convidado de um gerente do clube, mas com a linha de demarcação entre o gerente e seus convidados e os membros do clube. E isso era uma noite de sábado e todos os meninos e meninas vieram dançar. 26 era a lei seca, como você sabe, bem, todos esses meninos e meninas adoráveis e eles trouxeram sua própria bebida caseira, e foi uma festa e tanto. E a gerência achou imprudente que eu, um convidado da gerência, comparecesse ao baile junto com aqueles que eram membros e seus convidados. Então me aposentei cedo, fui para minha cama, estava lendo o livro da vida de Buda e acendi a luz.
Uma coisa que raramente faço é ler na cama. Esta noite eu li, e enquanto lia o livro, entrei em transe. Era bem cedo da noite e o barulho estava acontecendo, toda essa música lá de baixo, mas de repente não ouvi nada. Eu estava em um transe profundo, e quando acordei daquele transe na manhã seguinte, deviam ser 9 ou 10, o sol estava brilhando, a festa tinha acabado, o livro estava no meu peito, provando que eu não tinha virado no intervalo, pois se eu tivesse virado um momento o livro não estaria no meu peito. A luz ainda estava acesa e o livro estava no meu peito, aberto. Então, naquele intervalo de talvez 11 horas, eu caí nesse estado profundo, profundo de luz pulsante infinita. Não havia circunferência, não havia mundo, não havia nada, eu era a única realidade. Não havia nada além de luz pulsante infinita, uma beleza e um êxtase que você não pode descrever em palavras. Então eu provei da união disto que é falado nas Escrituras. Me chame agora, e o dia acabou, e me chame de meu marido e não me chame mais de meu dono. E naquela noite eu simplesmente me tornei um com luz infinita e não havia nada além de alegria e êxtase. Eu sei que há algo reservado, apesar da união, a unidade, e todos irão experimentá-la. Ainda haverá uma união interpessoal, eu sei disso. Isso não foi totalmente revelado a mim, mas eu sei disso. Mas eu experimentei a união, aquela unidade de êxtase pulsante infinito. Então aqui, não estou teorizando. Então, estou pedindo a vocês esta noite quando forem dormir, identifiquem-se, não você e Cristo, digam eu sou Cristo. Se a palavra ofende vocês, digam eu sou Deus. Se não conseguirem, cheguem o mais perto possível. Mas não levem sua identidade atual para sempre com vocês para esse fundo, pois vocês se limitarão por essa associação. Pois vocês são chamados nisso para simplesmente trazer uma mudança. Ele nos compara a uma mulher em trabalho de parto, e quando estamos em trabalho de parto, estamos tristes porque o momento do nosso parto chegou, o momento está sobre nós. Mas depois que a criança nasce. Mas somente depois que a criança nasce é que nos alegramos porque um ser humano nasceu no mundo. Agora, há uma diferença nas palavras no capítulo 16 de João. Versículo 21. A primeira é traduzida corretamente como criança. Depois que a criança nasce, isso mesmo. Agora, a versão King James dirá, depois disso, e usará a mesma palavra criança novamente. Não é uma palavra grega completamente diferente que significa um ser humano, que a versão padrão revisada nos dá como nota de rodapé. Eles usam a palavra criança não para ofender a mente, mas eles dão a você uma nota de rodapé dizendo que a palavra grega é um ser humano. Você é esse ser humano. Primeiro, você está em trabalho de parto. Agora um ser humano nasce e agora você se alegra por causa disso, e não há mais tristeza. Então ele reaparece em seu mundo. Ele desaparece por um tempo e então reaparece. Então Deus desapareceu do nosso mundo. Nós pensamos que ele estava nas estrelas, nós pensamos que ele estava no sol, nós pensamos que ele estava em outra coisa. Ele desapareceu porque ele escondeu seu rosto de nós por um curto período. Nós não sabíamos que ele se tornou nós que esse era seu esconderijo. Ele está tão perto, tanto nosso próprio ser que ele é para nós um Deus oculto. Mas ele nunca esteve tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Isso é o que ele era. Ele se tornou nós que ele era para nós como um Deus oculto, e nós pensamos que ele poderia estar até perto e nos aproximamos dele como se ele estivesse perto. Ele não está perto. Ele nem pode estar perto, pois isso implica separação, e ele não está separado. Ele realmente se tornou o que eu sou, o que você é, e ele não está fingindo. É por isso que ele parece ser um Deus oculto. Mas se somente Deus ressuscita e quando você ressuscita é somente você, então agora você sabe quem ele é e, portanto, quem você é. Porque, se eu nasci do alto somente pela ressurreição de Jesus Cristo e fui ressuscitado, eu não vi nenhum Jesus Cristo do lado de fora, eu fui o único ressuscitado naquele sepulcro do meu crânio. E então eu saí como alguém que nasceu para encontrar o símbolo do meu nascimento, envolto em um pano, chamado de criança pequena.
E eu o tomei em meus braços, assim como lhe é dito nas Escrituras, e ele segurou a criança em seus braços e disse: Você deve receber o reino como uma criança pequena, e ele o segurou em seus braços, e isso se abriu no sorriso. Chamado Isaque. Bem, se isso acontece dessa maneira, bem, eu posso lhe dizer por experiência própria, antes que aconteça com você, comece esta mesma noite a se identificar com Jesus Cristo. Não importa o que você fez hoje que seria impróprio para tal personagem, não importa. Todas as coisas são perdoadas. Tudo é perdoado, não importa o que você tenha feito, no final, tudo é perdoado. Então, esta noite, identifique-se com ele e sinta que eu sou Jesus Cristo. E posso sugerir, se você fizer isso, seus sonhos mudarão, suas visões mudarão, porque somente Cristo teria tais visões. Então, para se identificar com Cristo, como Cristo, você mudará automaticamente a natureza da visão. Deus está falando consigo mesmo da profundidade de si mesmo por meio da visão, então você verá um futuro muito diferente para si mesmo. Mas se você for para a cama esta noite como John Brown, que está com dor ou que está em necessidade ou que está angustiado de 1000 pequenas maneiras, é isso que você trará de volta amanhã de manhã. Para voltar àquela pequena técnica simples, e eu não posso te dizer, mesmo que você não pense em ninguém, mas como você pode parar esse impulso de pensar em alguém com simpatia, eu não sei. Mas, apenas sentar no silêncio. E ter as circunvoluções escuras do cérebro explodindo em luz, e elas fazem isso, essa luz líquida dourada e pulsante. E enquanto você observa, é uma emoção apenas observar, e então, nisso, pensar em alguém e ter empatia. Sinta a alegria que é a alegria deles porque as coisas são como deveriam ser para eles, e banhe-os nisso, por assim dizer. Isso é uma coisa muito fácil e muito. Não apenas fácil, não é cansativo de forma alguma. Não há esforço para esta técnica, absolutamente nenhum. Então aqui, a promessa é cumprida quando o homem pode dizer meu marido, que significa Deus, pois Deus lhe prometeu desde o princípio que ele deixaria tudo e se uniria à sua esposa até que eles se tornassem um ser. Então eles se tornam um ser, então não há dois. Dois não podem ressuscitar, apenas um pode ressuscitar. Dois não passam pelo crânio, apenas um sai. Quando as testemunhas vêm para testemunhar o que aconteceu, elas mencionam apenas um nome e você é esse nome. Você é o ser. Então a coisa toda se desenrola dentro de você, todo o drama da vida. As pessoas estão procurando por isso de alguma outra forma, não funciona dessa forma. Não é história secular. Como dissemos antes, todo o drama da vida, toda a luta dramática da vida está se movendo em direção ao cumprimento do propósito de Deus. Seu propósito é fundir você a si mesmo de tal forma que não haja você e Deus, apenas Deus, e você seja Deus. Então, o propósito dele é se entregar a nós como se não houvesse outro, e quando isso for realizado, então eu serei ele. Então eu digo a vocês esta noite, eu experimentei isso. Nós dissemos a vocês na terça-feira passada à noite que ele lhes deu 2 filhos. Como vocês são informados no capítulo 8 do livro de Isaías. E eis meus filhos que o Senhor me deu, então ele nomeou os 2 filhos. Versículo 18. Eles não são realmente o que os estudiosos acreditavam que eles fossem. Eles são quebra-queixos, se você quiser soar os nomes. E eles afirmam que significa o primeiro filho, o filho mais velho, significa o retorno ou o remanescente retorna. Mas você encontrará uma nota de rodapé na versão padrão revisada que a palavra realmente significa um remanescente se arrependerá. Um remanescente se arrependerá. Bem, podemos contar a todo o vasto mundo hoje esta história, apenas uma seção muito pequena realmente acreditaria a ponto de praticar a arte do arrependimento. Arrependimento sendo um retorno, sim, tudo bem, é um retorno, um remanescente retornará. Pois eu começo de um certo projeto e então decido mudar de ideia. Não fazer isso. Eu mudarei de ideia e retornarei. Então, um remanescente retornará ou um remanescente se arrependerá. Então eu digo a vocês, por uma mudança de atitude, em vez de dizer que sou John Brown indo para a cama, sou Cristo indo para a cama. Isso é um retorno, isso é um remanescente.
Quantos dos que me ouvem farão isso? Somos apenas alguns. Mas suponha que eu dissesse a mesma coisa hoje à noite no rádio ou na TV para todo o vasto mundo, que porcentagem pensaria que eu estava são? Uma enésima parte de 1% ouviria a ponto de aplicá-lo, então apenas uma enésima parte se tornaria o remanescente que retornaria, ou se arrependeria, ou voltaria, e realmente se identificaria com o ser Cristo. Então essa é a primeira criança, a criança Cristo, a criança pequena que vem através do esforço de alguém para, digamos, praticar a arte do arrependimento. Pois as primeiras palavras colocadas na boca de Cristo, no primeiro evangelho que é Marcos, são o tempo está cumprido, arrependam-se e creiam no evangelho. Então as primeiras palavras em sua boca arrependam-se e creiam no evangelho. E o segundo filho é aquele que conquista os inimigos de Israel e aquele que conquista os inimigos de Israel é Davi. Davi conquistou o inimigo de Israel, e tomou a fortaleza de Sião, e renomeou Sião como a cidade de Davi. 2 Samuel 5, 7. Nós nascemos na cidade de Davi, e nos é dito que a casa do Senhor é o monte Sião. Então, o segundo que vem, ele me deu 2 filhos, e o segundo é a prova da superação de todas essas falsas crenças do mundo. Então, não posso mais dizer meu Baal, só posso dizer meu marido. Então, não posso me voltar para folhas de chá e pedir a qualquer um que leia meu futuro para mim, ou astrologia, ou numerologia, ou qualquer outra coisa, ou ossos de macaco. Eles têm todos os tipos de coisas no mundo. Sentado no ônibus voltando para casa outro dia em Beverly Hills, um velho cavalheiro entrou, uma criatura estranha, de aparência esquisita, e uma linda garotinha estava sentada no ônibus com sua mãe. Ela devia ter cerca de 2 anos, uma linda belezinha, e ela estava se movendo para frente e para trás no ônibus, e a mãe estava tentando fazê-la ficar quieta. Sua mãe era tão jovem que ficava irritada com a criança. Com um pai da minha idade, segurando-a. Mas esta era uma mãe jovem, então ela não se importava se a criança era bonita ou não. Então o velho cavalheiro disse: Eu sou um profeta, posso prever o futuro. Quer que eu conte o futuro desta criança? Claro, o ônibus inteiro, eles estavam vivos, o futuro. Mas a criança era tão bonita. Era uma linda criança, e todos eles o ouviram. Ele disse: E eu vou contar a vocês o futuro desta criança. Ela não vai morrer solteira. Bem, era tão óbvio. Ela não morreria solteirona, não essa criança pequena. Claro, todos eles procuravam por outra coisa. Eles achavam que ela se tornaria uma rainha ou uma duquesa ou uma pessoa fabulosamente rica. Não. Ela era uma criança doce sendo um velho cavalheiro bem-humorado, ele disse. Ela não morrerá solteirona. Mas eles não iriam viver com isso, eles queriam profecia, como essas pessoas vão a essas casas de chá ciganas em todo o mundo. Nós as temos na cidade de Nova York. Você ficaria surpreso com quantas pessoas vão e saem acreditando também. Oh, realmente acreditando. E se eles estão realmente acreditando agora, isso vai acontecer, e eles pensarão que o poder estava nas folhas que a velhinha derramou para eles. Não tem nada a ver com isso. No final, você não dirá meu Baal, no final do dia do Senhor, quando a escuridão chegar ao fim e a luz surgir sobre você, você dirá meu marido. Então os dois se tornarão um e você não terá outro Deus a quem recorrer. Você não pode recorrer a nenhum outro Deus, e ele está tão fundido com você que você não pode recorrer a ninguém neste mundo. Agora, vamos entrar no silêncio.